Olá pessoal, eu sou Álvaro Frasson, estrategista macro do BTG Pactual Portfolio Solutions e venho hoje falar um pouco do cenário macroeconômico do nosso relatório Onde Investir em 2026, onde você pode baixar o relatório aqui na descrição ou no QR Code na tela. Bom, sobre o cenário macroeconômico em 2026, há uma série de temas que vão impactar os preços dos ativos e, obviamente, o portfólio dos nossos clientes. O primeiro ponto são os riscos geopolíticos que estão acontecendo ao redor do mundo já no final do ano passado e que se estendem agora para 2026. Estes riscos geopolíticos se traduzem no mercado financeiro de algumas formas. A primeira e mais óbvia delas é a apreciação do ouro, que tem elevado a preços muito fortes. No entanto, geralmente, quando isso acontece, isso retira fluxo de capital de economias menos desenvolvidas, ou das economias emergentes, como a gente chama. Mas 2026 está sendo o contrário. É um ano onde o preço do ouro sobe, mas o fluxo de capital para as economias emergentes e principalmente para as economias latinas tem ido com muita força. É por esta razão que no início de 2026 o real brasileiro se aprecia e a Bolsa de Valores tem um retorno muito expressivo. Bom, de tudo isso, de risco geopolítico, de cenário macroeconômico global importante para 2026, o principal tema que impacta aqui o Brasil é o DXY, ou o dólar americano. Diferente de 2025, onde teve uma forte depreciação desse indicador no início de 2025, não vemos o mesmo movimento para 2026 e, portanto, o real brasileiro não será apreciado por esse fator. E sim, a volatilidade pode imperar em razão desse ambiente geopolítico mais tenso lá fora e sem apreciação do dólar americano. Vindo especificamente para falar de Brasil, um dos pontos mais importantes desse ano é o ciclo da política monetária. A gente começa o ano com a Selic em 15%, mas as estimativas dos economistas e do mercado de juros é bastante volátil ou tem um desvio padrão muito grande em relação a qual será a Selic de final de ano. Vários fatores estão interferindo nesse tema. O primeiro deles é sobre a desaceleração econômica no Brasil, se ela está indo mais forte ou mais lenta que o esperado. Na nossa avaliação, o mercado de trabalho deveria estar sentindo mais a taxa de juros bastante contracionista da economia brasileira. E, portanto, este é um tema central para saber se a Selic irá para 12%, 11% ou 13% até o final do ano. Com tudo na mesa, vemos uma atividade econômica desacelerando no Brasil. A taxa de juros ainda é muito contracionista e sim deve empenhar uma desaceleração no mercado de trabalho e nos setores econômicos mais cíclicos da economia, ou mais sensíveis à taxa de juros. Vale lembrar que o Brasil cresceu em torno de 3% nos últimos anos. Para 2026, a expectativa do PIB gira em torno de 1,7% a 2%. Ainda é um pouco acima do nosso potencial, mas muito menos do que cresceu no passado. É nesse ambiente que a Selic precisa encontrar para conseguir ter uma trajetória de juros mais baixas ao longo de 2026. Bom, já que falamos de taxa de juros, é importante falar de inflação. A nossa estimativa para o IPCA de 2026 é em torno de 4%, ainda com a contribuição da apreciação do real, que tem colocado para baixo os preços de bens industriais e de alimentação no domicílio. Contudo, os preços de serviços seguem elevados. É importante reparar que este ponto ele é central para a política monetária, pois os preços de serviços compõem o núcleo da inflação e da economia brasileira. Ou seja, não há uma desaceleração dos preços de serviços sem uma desaceleração no mercado de trabalho. E este tema, portanto, é central não apenas para estimar o IPCA de final de ano, mas para entender o quanto que o Banco Central pode cortar de juros ao longo de 2026. Bom, e o tema político, claro, é fundamental para o Brasil em 2026. Em geral, em anos de eleições, em razão da incerteza que é colocada por conta da proximidade de intenções de voto entre os candidatos, geralmente traz uma maior volatilidade. E é por esse motivo que no cenário macroeconômico é muito importante acompanhar a evolução desses candidatos, porque isso pode determinar, portanto, a volatilidade e, com isso, a sua diversificação de carteira de investimentos. Bom, pessoal, esse foi um resumo do que a gente tem aqui no relatório, então recomendo fortemente que vocês acessem o relatório clicando aqui na descrição e até o próximo vídeo.